O governo brasileiro quer a ajuda da iniciativa privada para dar escala às iniciativas que pretendem desenvolver no Brasil uma economia menos danosa ao meio ambiente. Nesse sentido, segundo o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, vai caber ao poder público estabelecer políticas públicas que deem diretrizes geral e segurança aos investidores. A declaração do ministro foi feita de forma online e transmitida ao vivo para o pavilhão brasileiro na COP27, que reúne representantes de governos e da sociedade civil no Egito. A transição do governo em foco com Humberto Dantas. Olá amigos, olá Ana. Ana, a gente está acompanhando a formação do que a lei diz ser a equipe, o gabinete de transição de governo. Como é que funciona isso? Um grupo político vence uma eleição, e isso é muito importante, sobretudo quando não é o mesmo grupo que está no poder, porque se é o mesmo grupo que está no poder, não faz sentido ter equipe de transição. Mas esse ano, exemplo, por exemplo, de 2002, né, a gente tem um grupo diferente do grupo que está no poder vencendo a eleição. Então esse grupo vencendo, ele tem que montar pela lei, essa lei inclusive é lá de trás, é justamente dessa época, de 2002, um pouquinho antes. Então, monta-se um gabinete que vai, né, um gabinete de transição, uma equipe que vai colar no governo atual, né, que vai dialogar com o governo atual, para entender ministério a ministério, política pública a política pública, pasta a pasta. Pasta e ministério são mais ou menos semelhantes, né, no nosso linguajar comum da política, para que o governo atual possa dar segurança para o governo que vai entrar minimamente entender aonde as coisas estão. E nessa lógica, né, é interessante notar, primeiro, uma quantidade grande de nomes, de pessoas, de uma diversidade partidária e ideológica bem interessante. Claro que tem bastante gente do PT, o PT é o partido que ganhou a eleição, mas interessante notar como tem muita gente do mercado, do terceiro setor, de uma série de organizações especialistas nas suas respectivas áreas, como existe um núcleo político dessa equipe de transição, inclusive com partidos, no plural, sendo convidados para acompanharem, né, toda essa transição, os partidos indicando pessoas, etc. E, Ana, ao que tudo indica, até amanhã, prometeram, vamos ver se é possível cumprir, a gente tem um quadro geral dessa equipe, que vai ser imensa, né, vai ficar alocada, já está trabalhando, bem na verdade, no Centro Cultural Banco do Brasil, lá em Brasília. E isso sob coordenação de alguns políticos estratégicos, sobretudo do atual, né, do eleito vice-presidente da República, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Interessante notar isso. Presença muito forte de Aloysio Mercadante, ex-ministro da ex-presidente Dilma, de Gleice Hoffmann, presidente do PT, né, e nos últimos poucos dias, nas últimas horas aí, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva aparecendo e fazendo uma articulação política, sobretudo com os demais poderes, indo ao STF, indo à Câmara, indo ao Senado, para tentar pensar aí na articulação da lógica dos poderes. Vamos ver no que dá. A gente vai acompanhando. Avança a democracia. Avança.